Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar um pouquinho algumas noções básicas sobre as teorias do Pierre Bourdieu. Bourdieu ele é importante na sociologia e famoso por ter cunhado uma série de conceitos, como o conceito de campo, espaço social, ilúzio, hábitos e capital simbólico. Para essa videoaula, como todas as videoaulas, elas têm o intuito de ajudar na leitura e na compreensão do texto. Então, o texto fica mais fácil de ser compreendido quando a gente entende claramente os conceitos de campo, hábitos e capital simbólico. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses três conceitos. Aqui tem a definição que está no livro sobre o campo, né? O campo é justamente o lugar em que os agentes estão fixados e, ao mesmo tempo, um campo de força e um campo de luta. Existem vários tipos de campo, né? O campo jornalístico, campo acadêmico, campo político, campo artístico, campo jurídico, né? Etc. A interpretação do Bourdieu de que o mundo jurídico é um campo, ele ajuda a superar outros problemas que havia na interpretação sociológica do mundo jurídico, né? Você tinha duas interpretações sobre o mundo jurídico. Uma é de que o mundo jurídico era algo autônomo e isolado. E a outra, completamente oposta, é de que o campo jurídico ele é um instrumento de alguém, né? De uma classe, né? Como na teoria marxista, de que o direito é só um instrumento da burguesia. E a noção de campo ela vai conseguir conciliar, né, essas duas visões antagônicas. A outra noção que é muito importante no Bourdieu é a noção de capital simbólico, não só capital simbólico, mas os outros capitais que podem existir para além do capital econômico. Vamos dar um exemplo aqui, né, desses vários capitais que aparecem em Bourdieu, né? O capital econômico é o clássico, né, aquele deslindado pelo Karl Marx, né? E outros capitais, né, que o Bourdieu vai falar, capital social, capital cultural, capital político, jurídico, etc. Vamos pensar aqui, né, em dois capitais, o capital econômico e o capital jurídico. Então, imagine aí que na cidade de vocês tenha um advogado que é muito rico e muito famoso. E ele conseguiu todo esse dinheiro porque ele é um excelente advogado, ou seja, ele tem muito capital simbólico. Ele é reconhecido como um excelente advogado, tem capital simbólico. E ele conseguiu esse capital econômico por causa do capital simbólico. Daí, ele decide pegar todo o dinheiro dele e colocar em determinadas ações na Bolsa de Valores, porque ele acha que essas ações vão dobrar de preço na Bolsa de Valores. E daí ele perde tudo, né? Pronto, tem zero capital econômico, perdeu tudo. Mas uma coisa ele ainda mantém com ele, que é o capital simbólico. Todo mundo reconhece que ele é um advogado competente e que ele ganha todas as causas que ele pega. Então ele manteve esse capital simbólico e, a partir desse capital simbólico, ele consegue construir um novo capital econômico. Então, o capital simbólico ele consegue ser convertido em capital econômico por esse processo. Da mesma forma que o capital econômico também ajuda a construir o capital simbólico. Então, o cara é muito rico, ele pode mandar o filho dele para estudar na PUC, mandar estudar no exterior, em alguma universidade famosa aí, né? E daí, a partir desse capital econômico, consegue construir capital simbólico. Então, os capitais eles podem ser convertidos uns nos outros, um ajuda na construção do outro. Aqui, para ilustrar a gente entender melhor como é que funciona essa lógica do campo do Bourdieu, eu fiz uma ilustração, né? Algumas pessoas são mais visuais, elas conseguem compreender o conceito melhor quando elas veem desenhos, né? Eu mesmo sou desse tipo, né? Especialista em paintbrush para ilustrar os conceitos. Então, imagina aí que esse é o campo, esse é meu maravilhoso desenho aí feito no Paintbrush, é a representação do campo acadêmico, que é, né, o campo no qual eu estou inserido, né, mundo acadêmico. Então, imagina que o indivíduo acabou de passar no vestibular para uma faculdade particular à distância, né, EAD.
Então ele conseguiu entrar no mundo acadêmico. Entrou na universidade, ele já faz parte do campo acadêmico. Ele é esse pontinho vermelho ali na periferia do ponto mais exterior do campo, né? Então, só que daí esse indivíduo, além de estar fazendo o curso dele ali, EAD, né, ele ainda está estudando para o vestibular para ver se passa numa faculdade melhor, né? E daí ele consegue passar na UFMT e entra na UFMT num curso presencial. Ele ganhou capital simbólico, né? Melhorou, né? Então ele conseguiu mais capital simbólico, ele foi, né, deslocou um pouquinho em direção ao centro. Sendo que ali a posição da estrelinha, que é o centro do campo, é o lugar desejado, é onde todos em um determinado campo quer estar, ocupar a posição central ou as posições centrais, né? Daí esse indivíduo termina na faculdade, se forma e faz um mestrado. Ganhou mais capital simbólico, né, um passo a mais em direção ao centro do campo. Faz um doutorado, mais um passo. Publica 10 livros de pesquisa, né, sobre um determinado assunto ali da área dele. Mais próximo do centro. Ganha o prêmio Nobel. Pronto, chegou ali entre as posições centrais do campo da área dele. Então atingiu onde todo mundo quer chegar quando adentra em um campo, né, posição central. Só que daí descobrem que tinha plágio na pesquisa dele. Caiu, perdeu o capital simbólico, foi lá para trás. E daí também descobrem que ele mentiu no currículo Lattes, ele colocou coisa no currículo Lattes que daí perde capital simbólico, vai em direção à periferia do campo. Então é essa a lógica de funcionamento do campo acadêmico, né? E aí nesse campo você pode imaginar uma série de pessoas, uma variedade de pontinhos se movendo, indo para cá e para lá, né? Tentando disputar as posições centrais, sendo que as posições centrais não dá para todo mundo, não cabe todo mundo nas posições centrais. No campo jurídico, né, no mundo jurídico, o campo jurídico também, né, tem o capital jurídico que faz, quanto mais capital jurídico você acumule, mais você se aproxima em direção ao centro. E o próprio texto diz que isso também depende de que país que você está falando, porque em alguns países as posições centrais do campo jurídico só são ocupadas por teóricos, juristas teóricos. E em outros países, né, a posição central só pode ser ocupado por juristas práticos. Então, também cada campo tem as suas regras sobre como, né, poder disputar posições centrais, né, entre os agentes. Em seguida, no texto também, ele vai debater a questão da homologia entre os campos, né? É válido lembrar que o Bourdieu é um autor muito difícil de ser lido, ele usa palavras muito difíceis de ser compreendida por leigos, né? Mas a homologia ou paralelismo entre os campos, aqui eu vou dar um exemplo. De um lado eu tenho um campo ali, o campo jurídico, e de outro eu tenho um outro campo. Vamos imaginar que esse outro campo seja o campo empresarial ou o campo político, né? Então, um advogado ali de vermelhinho, né, do campo jurídico em vermelho, que ocupa uma posição central, ele não vai pegar casos de pessoas, de agentes que de outros campos estejam em posições periféricas. Ele só vai pegar casos de pessoas que em outros campos ocupem posição central. Então, o advogado que ocupa uma posição central no campo jurídico, ele vai querer defender a causa de um empresário que ocupa uma posição chave no campo empresarial, ou de um político que ocupa uma posição chave no campo político. A mesma coisa serve para as pessoas do outro campo, né? Se o cara é um político que ocupa uma posição central, ele não vai pegar um advogado ali de roxinho da posição periférica, né? Então, entre os campos existe uma certa homologia, é isso que quer dizer com homologia, beleza? Agora nós vamos para o conceito mais difícil do Bourdieu.
Uma pausa aqui, tomar uma água. Já volto. Voltei. Então, o que eu estava falando, agora nós vamos falar sobre um dos conceitos mais complexos e difíceis do Bourdieu, que é o conceito de hábitos. Né? Antes do Bourdieu, as correntes teóricas, ou elas eram focadas no plano macro ou no plano micro. No plano macro, né, essas teorias focadas no plano macro, elas visavam tentar desvelar as estruturas da sociedade e entender o funcionamento da sociedade a partir dessas grandes estruturas. Já a corrente oposta, né, focada no indivíduo, na ação, né, tentava entender a sociedade a partir do comportamento do indivíduo, das ações do indivíduo. Então você tinha essas duas visões contraditórias, duas visões opostas, e as duas davam respostas insuficientes. Na primeira versão, que é nessa visão mais estruturalista, mais macro, né, era a ideia de que a estrutura determina o comportamento do indivíduo. Então, a estrutura vai fazer o indivíduo sempre... É como se o indivíduo ele fosse uma marionete daquelas de fios, né, na mão dessa grande entidade aí chamada estrutura. Né? Então, o indivíduo ele é nada diante da estrutura. Ele é o que a estrutura determina que ele seja. Então, se a estrutura coloca ele numa posição de proletário, né, trabalhador, ele sempre vai ser aquele trabalhador explorado e alienado e sem consciência do que está acontecendo no mundo, de que ele está sendo explorado a serviço dessa grande estrutura que seria o capitalismo. Né? Isso numa visão estruturalista. Colocado em um outro esquema, né, essa visão estruturalista ela tem uma visão determinística. O que é uma visão determinística? É que toda vez que você tem A, em 100% dos casos você vai ter B. Então, se o cara ele ele tem uma determinada característica, o padrão esperado de comportamento dele vai ser sempre aquele padrão ali específico, né? Então, a ideia de, por exemplo, o cara nasce numa cultura racista. Então, a única possibilidade é ele ser racista, né? É só se ele é um branco nascido numa sociedade racista, ele não vai casar com E, que é asiática, ou D, que é negra, ou C, que é índia, né? Vai casar com alguém da mesma cor. Então, a ideia de que A, né, sempre determina bem, em 100% dos casos. Já a outra visão que eu tinha falado, focado no indivíduo, né, é que a estrutura basicamente é um nome genérico que a gente dá para a somatória das ações individuais. Uma outra forma de representar é dessa forma aqui. É a ideia de que o indivíduo ele é livre e ele pode escolher, existe a igual probabilidade dele escolher A, B, C, né? Que o indivíduo A tem a mesma probabilidade de escolher as opções B, C, D e E. Então, por exemplo, o indivíduo A, ele pode, né, voltando naquele outro exemplo, né, é a mesma probabilidade dele casar com uma pessoa branca, ou negra, ou amarela, ou indígena. Né? É 100% livre e as possibilidades são mais ou menos iguais. Então, né, o indivíduo ele é uma caixinha de surpresas. Já o conceito que o Bourdieu traz, ele é uma ideia que está entre essas duas posições, né? Ele não é tão determinístico como o determinismo e nem tão voluntarista quanto as abordagens microsociais e individualistas. Entre a estrutura, né, e o indivíduo, existe uma outra coisa intermediária que o Bourdieu vai dar o nome de hábitos, né, que não é nem estrutura nem ação individual. É algo intermediário, né, que está entre as coisas. E é uma relação bidirecional, né? É algo que dialoga nas duas coisas. O hábitos ele pode se manifestar na ação do indivíduo, como uma ação diferente, as ações dos indivíduos podem alterar o hábitos, como o hábitos também ele sofre influência da estrutura e ele influencia a estrutura. Então é todo um grande intercâmbio multidirecional.
Ou colocado numa forma esquemática, é a ideia a seguinte: A tem diante dele as seguintes opções: E, D, B e C. A priori, ele pode, né, escolher E, D, B ou C, mas existe uma tendência maior para que ele siga na escolha B, na alternativa B. Então, a palavra-chave que aparece na definição do Bourdieu é que o hábitus é uma disposição. Uma disposição é uma tendência maior de agir nesse sentido do que nos outros, o que não quer dizer que o indivíduo ele siga os outros. Então, por exemplo, pensa num padrão de votação, né? A gente sabe, né, pelos estudos quantitativos, né, que o eleitor evangélico, suponhamos que A seja um eleitor evangélico, ele tende a votar, né, em candidatos, em políticos conservadores, que é aí representado pelo B. Então há uma tendência maior, uma probabilidade maior que ele vá nesse sentido. O que não impede também que haja evangélicos que votem em candidatos não conservadores, né, em outras opções. Então o hábitus, ele explica, né, uma tendência maior, mas sem aquela coisa de que estereotipada de que A é igual sempre B. Né? Bem, e os juristas, né, o pessoal do mundo jurídico, eles têm hábitos, tem alguma coisa das pessoas que pertencem ao campo jurídico e que têm o hábitos jurídico, que tem uma inclinação maior em um determinado sentido do que em outro, né? O que seria, né? Aqui eu coloco algumas questões para a gente debater, né? Todos os campos jurídicos são iguais, né? O campo jurídico brasileiro, americano, francês, eles são sempre iguais? No campo jurídico brasileiro, tem mais capital simbólico o jurista teórico ou o jurista prático? O campo, ele é algo estático ou dinâmico? Explique com um exemplo que é dado pelo texto ou por algum exemplo que você conheça da realidade jurídica brasileira. E a última questão, né? O que seria um hábitus do jurista? O que seria essa maior inclinação do jurista, né? Essa maior disposição das pessoas juristas? Gostaria que vocês comentassem lá no fórum, né? Um brinde extra para quem conseguir responder a última pergunta. Beleza? Um abraço, até a próxima.